Paula, acho que a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a você a respeito de diário de viagem na verdade, conhecer um pouco mais sobre a experiência que você teve há alguns anos dentro de um ateliê, um programa do Festival de Cannes, né, que é o Cine Foundation, Uhum. que você participou em 2015 e fazendo uma pesquisa, eu não sei se necessariamente no ateliê, mas dentro desse programa do Festival de Cannes passou vários nomes aí ascendentes, né, do cinema mundial, como a Jessica Hausner, o Eduardo Valente aqui do Brasil, o Antônio Campos e vários outros. Eu queria saber como que foi a experiência nesse ateliê e o quanto modificou a sua intenção de roteiro de diário de viagem daquele momento para depois dessa experiência. Então, na verdade, assim, o ateliê é um programa que você já participa com o projeto pronto. Então, o Hum, roteiro já tem que estar, ele já estava fechado, ele já estava na sexta versão, tal, né? O que, na verdade, mudou muito, que aconteceu 5 anos antes, e que não é que mudou, mas definiu muito a minha empolgação para escrever o roteiro, foi a residência, porque eu não participei da residência, que é o do, assim, o Cine Fundação é uma fundação que tem a residência, o ateliê e tem os programas de curtas, né? uhum. Eles cuidam de tudo isso e investem em jovens talentos. Em 2010, com esse argumento, o argumento de 10 páginas, eles tinham me chamado para entrevista em Paris para a residência. Eles chamaram 8 pessoas, tiraram 2, eu fui uma das 2 que eles tiraram no final. Mas, até então, eu só tinha feito curtas, e eu nunca tinha sido, meu curta nunca tinha passado num festival grande. Assim, é tudo festival pequeno. Então, para mim foi um milagre. Assim, como é que eles leram 10 páginas e me pagaram a viagem para eu vir aqui fazer a entrevista, né? E eu tinha mais de um argumento nessa época de longa que eu queria desenvolver. Só que eles me chamaram com o diário de viagem. Aí, depois de não ter passado nessa entrevista, eu falei: peraí, eu preciso fazer esse filme primeiro, porque não é possível, se eles me chamaram com isso. Então, eu tinha esse argumento de 10 páginas, e a partir de 2010 eu decidi que esse ia ser o primeiro roteiro que eu ia desenvolver e tentar editar isso. Aí, em 2015, quando eu já estava tentando muito tempo editar, estava muito difícil, eu lembrei, eu falei, será que eu entro em contato com eles? Porque quando você não passa em alguma coisa, você fala, eles se enganaram e, na verdade, eles se arrependeram de terem me chamado aqui e o projeto é uma merda. Eu tinha isso na cabeça. E aí eu estava conversando com uma produtora, ela falou assim, Paula, se você já foi chamada, ela tem que avisar eles que seu roteiro está pronto. Aí eu falei, gente, isso nunca passou pela minha cabeça. Aí eu avisei, ele pediu para ler, e aí depois ele me chamou para o ateliê. E o ateliê, ele é muito mais business, assim, você participa do Festival de Cannes e eles te apresentam um monte de gente mais para frente, assim, para vender o seu filme internacionalmente, pessoas de festivais. Então, eles não mexem muito no seu roteiro, eles comentam muito. Só que é um lugar muito confuso, porque é muito de produtor, não é tanto de diretor. Então, assim, cada pessoa dá o parecer deles em cima do seu roteiro e você fica assim, nossa, gente, é muita opinião, e agora, o que eu faço, né? Mas no final eu não mudei muito. Depois disso, eu até conversei com um cara de lá, eu fiquei muito confusa com muitos produtores, um falando, faz comédia, faz não sei o que, faz não sei o que. Você fala, gente, eu não sei o que fazer. E você quer ter dinheiro, então você quer agradar as pessoas, né? Aí ele fala assim: olha, você está aqui para conhecer essa galera e eles são produtores, então não é assim você vai se adaptar a eles, é você vai encontrar a pessoa que é próxima ao seu projeto. Eu falei, entendi. Então, isso foi uma experiência boa por causa disso, porque já começa essa pressão, é uma super pressão, até você, desde você de que você começa a captar, até você terminar o filme, tem muitas opiniões e você fica muito na dúvida, sabe? Então, essa experiência foi boa por causa disso, porque, pelo que me disseram, já me pressionaram de muitos lados e falaram para mim, ó, é você que tem que ir atrás, não é as pessoas que você tem que agradar, sabe? Isso foi muito legal. Uhum.
Ainda perguntando sobre o roteiro, é um projeto assumido como algo particular? Você está compartilhando com a audiência vivências que você teve na sua juventude, mas ainda assim não é um filme que explicitamente carimba. Ah, esta é uma autocinebiografia, digamos assim. Ou, este é diário de viagem, é baseado em fatos. É, então, quero muito saber o que de você entra nesse filme, o que de ficção foi interessante integrar, e até mesmo em relação à escolha da época, porque justamente, ainda que não seja assumido explicitamente como uma cinebiografia, você faz a opção de fazer um registro de época. E muitas pessoas falam, anos 90 foram ontem, mas eu imagino que de um ponto de vista artístico, é até desafiador você reproduzir a estética de um período que, de certa forma, não é tão distante, mas é muito particular e que também não tem essa acessibilidade em tecnologia, que, de certa forma, também influencia na maneira como é afetada a saúde mental, como se dão as interações juvenis e o aspecto também de autoimagem, né? Então, gostaria que você comentasse esses aspectos. Então, o roteiro original era nessa época. É legal que você falou isso. Eu falo abertamente que é inspirado porque eu tive anorexia nervosa na adolescência. Então, a minha adolescência foi um pouco atípica. Apesar de muita gente que assistiu falou, gente, adolescência, você vê a adolescência lá, né? Mas originalmente foi nessa época, porque para mim foi mais fácil. Eu tinha essa necessidade de que fosse autêntico. E como a minha adolescência foi naquela fase, e a adolescência de hoje, como se falou, é completamente diferente, as relações são diferentes, né? Porque você tem recursos diferentes, o tempo é diferente, o tempo de solidão, né? Você está sozinho, você vai escrever uma mensagem de WhatsApp, isso não vai curar a sua solidão, mas você lida de outro jeito com isso, né? Concordo. Então, para mim, isso foi muito mais fácil. Tinha a coisa do diário, que para mim era importante. Eu tentei, em algum momento, quando eu falo isso para vocês de produtores, eu tentei adaptar um celular para uma fase de celular. Eu falei, gente, eu não consigo, porque eu não vivi isso e perde a autenticidade, porque é uma coisa que eu preciso pesquisar, é um pouco forçada, porque eu não tenho conhecimento dos aplicativos nessa época, eu não sei o impacto que eles causam nos jovens de hoje, na parte emotiva, sabe? Você vê uma imagem muito fácil e o que aquilo causa em você. Eu não vivi isso. Agora, o diário, de trancar o diário, de ter a chavinha, isso eu vivi. Então, eu sei, isso eu tenho alguma segurança maior. Eu acho que por eu ter essa segurança, essa experiência, ela fica mais autêntica. E esse negócio do ateliê do Festival de Cannes, porque ele foi importante. Coincidentemente, eu fui no ano que saiu o Amy e saiu o Carol, do Todd Haynes, e o Amy, o documentário. E eles me deram, foram os primeiros convites que eles me deram, fui lá assistir. E uma coisa que me marcou de Carol, que eu achei muito legal, foi isso, é o casal lésbico, que é uma época muito anterior à época atual, mas quando você vê essas duas mulheres e as relações que elas têm, você fala, nossa, para quem não conhece esse universo, eles entendem que isso não é uma coisa de época, não é uma modinha. Tá dentro de você aquilo, né? Então, eu achei que, assim, nossa, tem essa coisa de ser mais fácil para mim os anos 90, mas, ao mesmo tempo, pode ser isso. Se eu fizer uma história nos anos 90 de uma menina que tem essa doença que muita gente tem hoje, que sempre teve, será que as pessoas que têm hoje, elas vão assistir de uma maneira assim, é um terceiro, mas, nossa, como é que isso está tão perto de mim, né? Como é que eu me sinto da mesma maneira se é tão diferente? Então, eu achei que isso poderia dar um ganho também, sabe? Eu quero te perguntar muito sobre o processo de escalação da Manuela Liperti. Imagino que ela teve aí trabalhou muito com um preparador de elenco. Eu não consegui identificar qual seria, diante da ficha técnica das notas de produção, mas quero muito saber como foi o processo de escalar, de trazer a Liz para uma realidade que foi a sua também, né? E como até mesmo orientar, enfim, de fazer esse mergulho muito
físico e ao mesmo tempo muito solitário, mas também com uma certa segurança, né? Com uma certa proteção à atriz, digamos assim. Sim, o preparador de elenco foi o Márcio Merriel. Eu amei ele, eu não conhecia ele, quem me apresentou ele foi a Sara. E ele é muito sensível, assim, ele é um cara que ele trabalha de um jeito, eu não sei explicar porque eu não sou atriz, mas dá para ver, assim, ele trabalha uma coisa do presente, do corpo, ele não fica explorando muito, assim, lembra de quando você é criança, ele lida, assim, com a energia, ele lida com energia, e eu acho que isso foi um ganho muito grande para o filme. E a Manu era a primeira vez que ela trabalhava com ele também, então ela gostou muito dele. Agora, o elenco, eu sempre achei que os personagens, que se eles têm 13 anos, eles têm que ter 13 anos quando fazem o papel. Se eles têm 14, eu sempre achei em filme de adolescente isso. Por quê? Antes de fazer esse filme. Porque eu achava que, assim, como eu estou falando de uma questão corporal, ela pode perder a autenticidade se eu usar uma mulher adulta, porque ela já tem outro corpo, ela já anda de outro jeito. Ela não é uma menina de 13, uma menina de 12, que não sabe andar direito, que tá tudo meio assim, não tem aquela cintura ainda, tem muita gente que ainda não desenvolveu o peito. Então, para mim, eu achava que eu ia achar uma atriz nessa faixa etária, com esse corpo, com essa naturalidade. Só que o que eu não entendia, que aí entra a minha experiência, que os produtores eles tiveram que me explicar também, muita gente teve que me explicar, que a experiência que a Liz tem, que a Manu interpretou, não é uma experiência que as pessoas têm uma referência. Mas como eu tinha, eu achava que ia ser uma coisa fácil. Eu falei, é só explicar e a pessoa vai fazer. E aí a gente fez muitos testes e eu falava, gente, não é possível. Eu acho que elas... Por que é tão difícil? Eu explico e a pessoa, ela entende de outro jeito, né? Aí algumas pessoas me falaram, Paula, você tem que pegar uma menina que passou por isso e melhorou, porque, tipo, não tem como, né? E aí a gente começou a fazer testes com pessoas mais velhas, mas isso foi, assim, bem perto de filmar mesmo. A Manu, ela apareceu, assim, no último momento. E aí a gente estava testando, e eu tinha uma coisa que é fora dos talentos da Manu, que era essa preocupação com o corpo também. Não podia ser um corpo muito desenvolvido e muito seguro, assim. Aquela mulher que está com o peito muito desenvolvido, não pode, porque não é faixa etária. Tinha essa questão, então a gente já chamaram pessoas assim que eram mais magrinhas, né, ou que pareciam que tinha menos peito e tal. E aí a Manu apareceu. Quando ela apareceu, eu estava sozinha. Eu fiz o teste de casting dela sozinha, com a câmera eu mesmo segurava, e olhei para ela e falei assim: nossa, ela tem uma coisa que eu não sei se foi de propósito ou foi pela correria. Ela vinha, mas ela voltava, assim, sabe? Parece que ela tinha uma defensiva, assim. Ela já veio com isso, ou ela já preparou isso para o teste, eu não sei. Mas no teste dela, ela atuou as cenas que a gente escolheu de um jeito meio assim, não me toca, sabe? Eu falei, gente, é isso que eu preciso nessa personagem, sabe? E ela veio com isso naturalmente. Eu não expliquei para ela antes dela fazer. Então, na verdade, eu gostei muito. Teve uma empatia, assim, tipo, de eu ver na câmera, eu olhar ela lá, eu falei, nossa, essa menina. Quando ela saiu, eu já sabia que, tipo, nossa, de todas que eu vi, eu gostei mais dessa. E o processo foi corrido. E aí depois ela conheceu o Márcio Merriel e foi assim, cada cena, eu passei. Eu passei imagens minhas antigas para ela, eu passei alguns trechos de diário que eu tinha, e eu passei muitas referências de filmes que eu tinha, mas não deu tempo de ver tudo porque foi muito corrido. Só que eu acho que por ela ser atriz e por ela ter uma maturidade já também de Manu, ela entendeu muito bem o que eu queria. Às vezes ela não entendia a lógica da doença. Então eu explicava para ela e ela criava em cima disso e deu super certo. Uhum. Muita coisa lá não é tanto que eu falei, faz assim, especificamente desse jeito. Foi muito criação dela, e aí essa criação eu meio que falei, isso está acima, isso está abaixo, acho que E aí quando ia fora, eu falei, acho que a pessoa que está doente não tem essa lógica, aí a gente voltava. Uhum. Eu tenho muita curiosidade de saber, Paula, quais são os filmes que, de certa forma, você tinha em sua bagagem, que, de certa forma, se relacionam com o tema que é abordado aqui. E o que até você pensa sobre eles, porque o que eu gosto muito no Diário de Viagem é que
É um drama que não tem saídas fáceis, ele não trata com pieguismo essa questão, né, da anorexia. Eu queria saber muito quais foram as referências que você tinha em relação a esse tema. Ah, muito obrigada. Isso é bom, Vi. É, tem um filme que eu gosto muito, 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 que é outro personagem, mas assim, eu assisti esse filme mais de 40 vezes, que é o Taxi Driver. Eu acho ele maravilhoso. E eu gosto de como o personagem tem essa coisa da voz em off, tem uma parte que ele, aquela parte famosa que ele está escrevendo uma carta para a mãe e vai fazendo exercício. Eu tinha muito aquilo na cabeça como uma coisa, eu achava assim, nossa, isso é um desvio psicanalítico, sei lá, psiquiátrico, real, sabe? É verossímil o que ele está passando. A gente vê ele fazendo e fala, nossa, dentro da lógica dele, a gente entra na lógica dele, né? E eu vi muito esse filme, eu acho que eu passei para o pessoal da equipe. Não expliquei direito, mas acho que todo mundo entendeu a sua parte, né? Eu gosto muito também do Clube da Luta, que é uma outra linguagem, mas também tem essa coisa de você se desviar um pouco. Essa coisa corporal, né, de você usar o corpo, é que a gente tem mais filmes de homens e eu pratiquei jiu-jitsu muito tempo. Então eu gosto dessa coisa de você resolver as coisas assim, no filme. Eu acho que esse conflito de resolver as coisas usando o corpo é uma coisa que eu me identifico, sabe? E eu acho que o Clube da Luta faz isso também. Eu falei do Clube da Luta, muita gente fala, meu, mas não tem nada a ver com o que você fez. Eu falei, não, mas tem alguma coisa que tem a ver que eu não sei explicar o que é e eu queria que vocês vissem. E eu gosto muito do Bebê de Rosemary, que também é uma outra loucura, que a linguagem é diferente, mas eu assisti muito também. O Bebê de Rosemary, eu acho que isso é uma coisa meio muito difícil. É que eu gosto muito do jeito que eles fazem a trilha sonora com a personagem, né? Eu não tentei fazer igual, porque eu acho que o filme era diferente, mas ficou muito na minha cabeça. Eu ouvia aquele lá, 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 enquanto eu estava fazendo as coisas. Eu acho que eu gostei muito desse. E eu vi todos os filmes com a mesma temática, assim, para entender como é que foi feita. Mas eu acho que de linguagem, assim, que eu achei que foi bem dirigido, foram esses, sabe? Eu admito que estou bem surpreso assim, com essas referências centrais, elas não passariam pela minha cabeça. Acho que eu Não, e tenho. tanto que eu falava para as pessoas da equipe, eu acho que ninguém, não sei se entenderam ou não entenderam. Eu falei, não sei explicar, mas eu estou vendo isso. Uhum. Paulo, acho que antes de me despedir, eu tenho tempo para fazer mais uma questão. Eu quero muito perguntar sobre nossa visão distorcida, que é um projeto que você também você já alimenta há um tempo, né, que também aborda essa questão. Eu queria que você falasse é, um pouco mais sobre ele, ou, enfim, e como pessoas na mesma situação, por exemplo, que a Liz, né, a sua personagem atravessou, podem encontrar e se relacionar com esse seu projeto. Obrigada por perguntar dele, que ele é muito importante. Sobre nossa visão distorcida, na verdade, foi assim: eu escrevi o roteiro em 2010, e aí eu comecei. Até então, eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha tido transtorno alimentar. Só eu sabia que eu tinha tido, sozinha, sabia que tinha me recuperado, mas eu não conhecia ninguém. E aí eu pensei, falei, gente, eu acho que essa doença, esse sentimento da doença, eu não acho ele retratado de uma maneira narrativa que eu consiga me identificar. Aí eu comecei a procurar meninas para fazer um documentário sobre isso, porque eu queria ouvir o ponto de vista de quem tinha tido, não dos médicos, não dos pais. E aí eu juntei muito material, conversei com muita gente, todas as meninas eram pelo menos 10 anos mais novas do que eu, e aí todo mundo me falou assim, eu descobri que estava doente na internet, eu descobri que estava doente na internet. Eu descobri que estava doente porque eu vi um blog de uma menina pró-Ana, pró-Mia, né, que elas são a favor, né, fazem juntas, né, perda de peso e tal. E eu me identifiquei e aí eu descobri que eu estava doente. Eu falei, gente, tem alguma coisa na internet aí, eu preciso mexer na internet. E aí eu fiz um trato com elas. Eu falei, olha, eu estou gravando vocês, mas eu sei que essa coisa da gente se ver é muito difícil. Então, eu não vou pegar a assinatura de ninguém de direitos autorais e eu vou editar, vou mostrar para vocês e vocês me falam se vocês se sentem confortáveis ou não. Aí eu fiz isso. Aí algumas que viram falaram, ai, não sei, não me senti bem. Aí eu falei, então vamos para a internet, vamos escrever texto, então. Aí eu propus da gente fazer um blog,
Mas, assim, eu queria que no blog escrevesse tanto as meninas, quanto os irmãos dessas meninas, quanto os namorados e os médicos, sem a gente saber, no começo, quando está lendo, quem está escrevendo. Então, você não fica com ranking. Aquele é um médico e sabe o que está falando, aquela menina é doida. Você não fica, quando você começa a ler o texto, você não sabe quem começou a escrever. E aí, eu publiquei isso em 2015, e dentro desse universo, transtornos alimentares, as pessoas, muita gente gostou, e os médicos também. Eu cheguei a fazer até palestra no Ambulim e tal. Eu falei, gente, eu acho que eu achei, mais ou menos, eu achei um jeito de me comunicar com essas meninas, e ao mesmo tempo, era uma coisa que me fazia bem, sabe? Mesmo eu tendo me recuperado, eu falei, nossa, eu me acho nessas meninas, de 10, 15 anos mais novas que eu me identifico muito com elas, e alguns meninos também. E aí a gente começou a fazer isso, aí ele foi virando, aí eu fui continuando com esse projeto, não tem verba e tal, mas não é uma verba que sai, é meu tempo, né? É meu tempo. E aí eu fui aceitando um monte eu recebia textos das pessoas e eu pedia para ilustradores que não conheciam essas meninas fazerem um desenho em cima desse texto. E aí a gente mandava esse texto para a menina e publicava. Se ela quisesse publicar nas redes dela, ela publicava ou não. E aí foi indo, aí veio a pandemia, aí eu engravidei, tive filhos, parou um pouco. E aí eu consegui arranjar uma menina que, nossa, super, super bacana, que gosta muito do projeto e que me ajudou a transferir um pouco para o Instagram, que foi quando o Instagram começou a crescer, que eu estava muito fora, que eu estava na maternidade Covid, né? E agora a gente está voltando com isso, a gente está conseguindo voltar. E isso dos relatos, eu acho que é assim, uma autocura. Essa coisa de você encontrar história, né? Você ouvir a história do outro, você acha que... Tipo, quem é alcoólatra? Eu acho que quando eu quiser eu paro, né? Mas aí você escuta o outro, e o que o outro está passando, e o que o outro perdeu na vida bebendo ou com vício, você fala, gente, que coisa horrível. Aí você se olha e fala, nossa, eu também estou passando por isso, então eu estou fora da linha, né? Então é meio que isso, sobre nossa visão de torcida serve para isso. É para as meninas primeiro se identificarem, depois, naturalmente, eu acho que vai vir elas vão procurar ajuda no entorno delas, sabe? Mas é primeiro um lugar de identificação. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer conversar com você a respeito de Diários de Viagem, que, por sinal, já está em exibição de cinemas, hoje, 17 de novembro. Obrigado e até um próximo projeto. Muito obrigada, viu, Alex? Se você puder avisar as pessoas para seguir a página, é @Diário de Viagem Filme Oficial no Instagram. Perfeito. Eu vou marcar tanto do filme quanto também do projeto. Obrigado, viu, Tá Paulo? bom. Obrigadão, Alex. Um abraço. Um abraço, bom dia. Tchau, tchau. Tchau.